Sejam muito bem-vindos ao treinamento PluviDB IoT. Esta que é a mais recente inovação da DualBase, que é uma empresa 100% brasileira, e apresento para vocês um produto 100% desenvolvido e construído por brasileiros. Muito prazer, eu me chamo Gustavo Ventura, sou fundador da DualBase, sou diretor técnico, especialista em desenvolvimento de produtos, e estou aqui hoje com vocês para apresentar os detalhes, manutenção, operação, como você pode interagir com o PluviDB IoT e o que você pode, o que esse equipamento pode proporcionar para você, toda essa demonstração técnica aqui. Ao final desse treinamento, espera-se que você consiga compreender e esteja apto a operar um PluviDB IoT e juntamente com outros conceitos que a gente vai comentando aqui no passado dos slides, no decorrer do curso. Esse curso, então, ele tem uma ementa teórica e prática, né? A parte da teoria a gente vai discorrer sobre diversos assuntos, desde visão geral, instalação, operação, manutenção, testes de campo, diagnósticos de eventuais falhas e esse tipo de coisa. E a parte prática, no próximo módulo, vai lidar com mão na massa, Como manusear o equipamento, como realmente abrir, fechar as coisas, encaixar, desencaixar, instalar, desinstalar e por aí vai. Essa é a ideia, que ao final desse curso você esteja completamente apto a lidar com esse equipamento. PluviDB IoT, então, prático e compacto e econômico e conectado. Esse é o conceito do produto. Tudo em um, Medição de chuva de uma maneira completamente autônoma. É uma evolução natural de um produto que a gente já tem em linha há mais de 10 anos, que é o PluviDB, que é o medidor de chuva, de báscula instável, tradicional, muito tradicional no mercado, e que agora ganha uma eletrônica embarcada, e que a partir daí tem toda a parte de transmissão de dados, tudo de maneira automatizada, É como um datalogger embutido, com sistema de energia, sistema de transmissão e tudo mais. Então aqui na partes e componentes, quando você recebe a caixa do PluviDB, ou melhor, PluviDB IoT, está aqui o instrumento em si, e dentro da própria caixa, dentro do acessório de transporte, você vai ter a antena de transmissão, a bateria, tudo embutido, tudo numa mesma caixa, e você ainda recebe uma chave Allen de 3 milímetros que serve para abrir o pluviômetro e vai servir também para abrir o compartimento do datalogger. A gente vai avançar sobre isso nos próximos slides. Então aqui, um primeiro momento, uma primeira apresentação. Essa é a caixinha de transporte do PluviDB IoT. Existe um opcional que é o mastro de instalação. Se você adquiriu com esse opcional, você provavelmente receberá ele nesse formato, uma base quadrada para fazer o chumbamento ao solo, para parafusar o solo, e uma base triangular onde você vai assentar o equipamento. E aqui hastes para fazer, caso você for fazer uma instalação num ambiente, num solo, alguma coisa assim, que precise de hastes para dar apoio de fixação, está ali. E junto com todos os parafusos, porcas, arruelas, assim, tudo completo para você simplesmente chegar e instalar, Então, está aqui a lista de partes e componentes, neste que é um opcional. E o PluviDB IoT, em linhas gerais, Ele é um pluviômetro compacto, pluviômetro de báscula, e dentro dele tem toda a necessidade que você precisa para monitorar os dados e transmitir de maneira automática, via rede celular, em cima de sinal 4G e 5G, nas tecnologias de LPWA, que são tecnologias de dispositivo de baixo consumo, ou ditos IoT, nas tecnologias LTE-M, também conhecido como CAT-M1, e NB-IoT. Ele funciona com uma bateria não recarregável de lítio primária, e essa bateria, de acordo com as configurações que se faça de uso,
pode dar uma autonomia de até 5 anos ou superior a 5 anos, depende de como você configurar a quantidade de transmissões e quantidade de ressincronias, etc. E além disso, ele pode ter como opcional um receptor de GPS, GNSS, para fazer a sincronia de data e hora automaticamente, né? E obviamente também recuperar os valores de coordenadas, latitude e longitude, de maneira automática. E tudo isso você pode configurar via USB ou Bluetooth, né? Ou, né? Ambas estão disponíveis no dispositivo base, né? Então ele é um pluviômetro que tem aproximadamente 300 milímetros de altura e 200 milímetros de diâmetro, né? Então, quando você vai fazer a instalação dele, tem os 3 parafusos aqui embaixo, tem essa disposição aqui que é uma figura que pode ajudar se você precisar desenhar o seu próprio suporte. No entanto, né, ele também pode ser vendido como o triângulo por si só já é um acessório praticamente padrão, vai acompanhar quase todas as suas versões. Mas o natural mesmo, ou a indicação que a gente faz é que você compre já com o mastro, né? E ele vai completinho com o triângulo, você não precisa se preocupar com nada, é só montar. Aqui na partes e componentes, então a gente tem numa primeira imagem dele por dentro, né? Dele aberto ou dele transparente ou translúcido aqui, como se ele tivesse sem o corpo, né? Então a gente nota que tem toda a parte interna, nível de bolha, báscula, heat switch, tem o sifão natural. Aqui pelo lado externo, funil, né? O filtro, o pré-filtro, né? Do funil. E esse gabinete aqui dentro, que a gente chama de PCD, que é basicamente o compartimento da eletrônica, né? E ainda tem a anteninha, que está a pontinha dela aqui. Ela está saindo lá de trás, depois a gente vai ver mais detalhes, mas a pontinha dela aparece. E os parafusos de fixação, né? Principais componentes. Dentro da caixinha que a gente falou ali do compartimento, tá lá a nossa placa eletrônica, né? A bateria ela é instalada aqui dentro, ela não é transportada aqui dentro por questões de segurança, mas a área para colocar a bateria é exatamente aqui dentro. E a gente vai ter então alguns detalhamentos a mais que vão aparecer sobre a placa, né? Por exemplo, conector de alimentação, que a gente vai plugar a bateria, aqui onde eu estou passando o mouse agora. O plugzinho da bateria vai encaixar ali. A chave de on-off, que é esse jumperzinho. Botão de reset, botão auxiliar. Soquete para você ligar o seu SIM card para acessar a rede de celular, né? O conector USB está aqui. Nesse exemplo, está com o cabinho que vai ligar lá no heat switch do plugiômetro, né? Vocês estão notando que esse é um gabinete que não está instalado no plugiômetro, ele está servindo só para demonstração, mas aqui está ilustrando onde ligaria o heat switch do plugiômetro, né? E ainda a saída de antena de RF, né? E caso, né, é opcional, mas caso você tivesse solicitado, teria um conector a mais aqui, seria onde você ia ligar a antena de GPS. Então, seguindo para especificações, vamos falar muito brevemente, porque essas informações estão disponíveis no nosso site, lá no datasheet, no folheto, né? Mas em geral, né, por padrão, ele tem uma resolução de 0,2 milímetros de chuva, capacidade de 0 a 500 milímetros por hora, e incerteza associada de mais ou menos 2% para chuvas menos intensas, que é onde se encaixam quase todas as chuvas naturais, né, no meio ambiente. E se a gente tem uma chuva um pouco mais forte, a incerteza cresce, sobe um pouco para mais ou menos 3%, ou eventualmente disponível em outras versões, né? A gente sabe que tem outros clientes com outras necessidades que podem solicitar versões de, por exemplo, mais ou menos 5% de erro, ou mais apertado, ou mais livre nas especificações, também conforme seja a necessidade sua, né? Dentro do sistema eletrônico, então, eu já comentei, é um sistema completamente autônomo, né, de processamento, armazenagem e transmissão de dados, com alimentação interna, com bateria não recarregável, todas as interfaces que eu já comentei. Tem um peso aproximado de 4 kg, né? Ele possui um sistema de nivelamento por nível de bolha, báscula instável, como eu já tinha comentado. Ele tem um dispositivo regulador de vazão que é do tipo sifão, né? 100% fabricado em materiais inoxidáveis, né? Desde alumínio, o próprio aço inox,
entre outros materiais, mas totalmente inerte, né? Materiais inoxidáveis. E, bom, outras questões aqui, acho que já não são tão relevantes para o momento. Tá feita uma apresentação breve do sistema eletrônico dele, do pluviômetro em si, né? Diagrama de blocos, né? Para ficar fácil de entender, né? Então aqui ao centro nós temos o SIP, que é a nossa, vamos falar, o coração da placa, né? Que é uma junção entre o microcontrolador e o modem. O que que a gente tem aqui, né? Esses amarelos são os botões. A gente tem um botão de reset, um botão para bootloader e um botão de modo para tirar de sleep, né? A gente vai ver que esse equipamento, por definição, ele está quase o tempo inteiro em modo sleep, para economizar a bateria, né? Visto que é uma bateria não recarregável. Então, toda a energia que a gente gastar, ela é muito importante, muito crítica. Então, a gente tem que cuidar ao máximo do que está gastando. Então, ele vai estar quase sempre em sleep, por isso tem um botão para tirar de sleep, quando eu precisar me comunicar com ele localmente, né? Tem a entrada de contador de pulso, que a gente escreveu aqui como básculas. Temos o bidirecional do Bluetooth, Low Energy, BLE. USB, são as duas interfaces de configuração. Temos o nosso circuito de memória para gravar os dados localmente, né? Leitor de SIM card para você colocar da sua operadora. E o sinal saindo por uma antena RF aqui, que pode ser por LTAM ou NB-IoT, certo? Então, diagrama de blocos aqui. E a gente começa a falar sobre instalação e desinstalação, né? Então, antes da gente entrar em detalhes de como instalar o PluveDB IoT de uma maneira geral, específica dele, a gente traz aqui um conceito que é importante, né, não pode ser esquecido, sobre a escolha do local de instalação de pluviômetro, né? Que ele precisa ser afastado de interferências, né, de outros objetos que sejam mais altos do que o próprio pluviômetro. E, em geral, o que que se recomenda, o que que se pede? Que a distância do objeto seja 10 vezes maior do que a altura do objeto da interferência, né? Quando isso não é viável, a gente trabalha numa margem de até 2 vezes. Assim. Então, claro que a situação ideal, ela nem sempre é alcançável, né? Então a gente trabalha com o mínimo, né? Então, essa é a ideia. Isso daria ali um ângulo de 30 a 45 graus de abertura contra qualquer interferência mais alta que esteja próximo do pluviômetro, que é para evitar que turbulência do vento ou qualquer outro tipo de interferência, ou até mesmo para evitar que caia muita sujeira sobre o pluviômetro, né? Folhas, etc. Óbvio que isso ainda vai acabar acontecendo, mas isso pode ser evitado, né? De acordo aí com as sugestões que a gente traz pela WMO, pela ANA, pelo CEMADEM e também um documento de qual a gente extraiu essa imagem aqui, que foi criado aqui pela Ipagre-Ciran. Então, passado de fase ali sobre explicação rápida de afastamento, área limpa para instalar um pluviômetro, a gente fala específico sobre o nosso pluviômetro, né? Então, a gente já viu nos slides anteriores que o pluviômetro tem aproximadamente 30 centímetros de altura. Então, sabendo que a recomendação é que a boca do pluviômetro esteja a 1,5 m do solo, se aqui tem 30, aqui nos sobra aproximadamente 1,20 m. Por que que eu digo aproximadamente? Porque também tem a própria altura do parafuso de ajuste aqui que a gente tem que contar, né? Então, o mastro tem quase 1,20 m ou muito perto de 1,20 m. O pluviômetro tem 30, então a gente vai ter 1,50, 1,51, 1,52, está dentro da margem de tolerância para a instalação do pluviômetro. Em geral, né, geralmente a gente coloca ele direto no solo, com uma base concretada, como está nessa ilustração, ou também é viável colocar em sistemas de tripé, como esse aqui. Questão aí de opção, se você tem condições de preparar o solo, se você quer simplesmente chegar e depositar ele ali em cima, é um conceito diferente, mas ambas vão funcionar aí. O que é importante, né? De manter a altura padrão do solo e ter um suporte estável. Ele não pode balançar, né? Se ele balançar, não é legal para um pluviômetro de báscula.
É, Aqui eu vou detalhar a situação onde a gente estivesse trabalhando com o mastro de chumbar, né? Vou voltar aqui, esse mastro aqui. Eu não vou detalhar, a gente não vai detalhar nesse curso sobre o tripé, porque ele é mais simples de ser instalado e todos os conceitos que se precisa para trabalhar com tripé estarão embutidos no conceito do mastro fixo. Então, vamos trabalhar com um exemplo só aqui e aí fica mais objetivo a nossa demonstração, né? Então, a gente sugere aqui a mistura de cimento, areia e brita e água, mas obviamente isso aqui é ilustrativo, né? Isso aqui qualquer pessoa de construção civil vai ter uma instrução suficiente para fazer uma basezinha para esse pluviômetro, mas a gente sugere que ela seja de 40 por 40 centímetros e 30 centímetros de profundidade. Claro que solos com características muito diferentes da média poderão exigir uma área maior, né? Como talvez um local muito arenoso ou um pântano, mas aí também são locais que a gente preferencialmente não escolhe para instalar, né? Então vamos trabalhar com uma média, né? E ferramentas que seriam necessárias, então minimamente, né? O que é necessário para a construção civil ali, desde uma pá, uma enxada, colher de pedreiro, uma régua de nível, caixa para mexer a massa, e aí as chaves são muito poucas chaves necessárias, né? Chavinha de fenda pequena, conhecida como chave de Borne, a chave Allen para abrir o pluviômetro, a chave sextavada número 13 para montar os parafusos do pluviômetro em si, e a chave sextavada 3/8 que é para prender o mastro lá no chão. Então vamos lá, preparação do terreno, como sugerido, né? 40 por 40 por 30 centímetros de profundidade. Perdão, deixa eu voltar. Voltei. Se você for trabalhar com o sistema de estacas, né, que a gente entrega junto com o mastro, o principal ali, é opcional, mas quando você comprar com aquele mastro, ele irá acompanhar as estacas. Então você vai ter, e isso não acompanha por padrão, mas você poderá até pedir que a gente forneça o gabarito também, você pode fazer o seu próprio. Basicamente isso aqui é um gabarito para você apontar as estacas no alinhamento correto e no distanciamento correto. E a partir daí você cravar elas no solo com a ajuda de uma ferramenta que a gente chama aqui de chave de impacto, que ela protege a ponta, que é uma barra roscada soldada numa cantoneira, certo? Então essa ferramenta protege para que a gente transfira o impacto da marreta para a base sem estragar a rosca, né? Então esse é o motivo de existir essa chave. Então você vai segurar ela, vai marretar para cravar as estacas no solo. Quando tiver com elas cravadas até a altura que precisa cravar, a gente vai eliminar o gabarito, vai tirar fora o gabarito, e vai preencher isso com o concreto, preenchimento da cava, né? Bastante simples, né? Qualquer pedreiro, qualquer pessoa que tenha capacidade de trabalhar com a pá, enxada e mexer a massa ali vai conseguir dar conta de fazer isso daqui. É só caprichar, né? O alinhamento das hastes é importante, muito importante, porque depois a gente vai encaixar a base aqui em cima. Então, o gabarito ajudará muito nessa tarefa. E outro detalhe importante é o capricho, né? É a gente cravar elas até a altura que realmente precisa, né? Tá nivelado todas as quatro aqui, para depois ficar fácil de continuar com a montagem com o alinhamento, né? Uma dica importante, né? Com esse sistema de estacas aqui, de intertravamento antes mesmo do concreto, a gente não precisa nem aguardar a cura do concreto para continuar a instalação. Isso aqui é muito legal, ganha muito tempo na instalação. Ali ainda não curado, né? A gente pode posicionar o mastro aqui em cima, lembrando que o mastro será limitado pelas cantoneiras, né? E ficará para cima só as pontinhas de barra roscada, que é onde a gente vai parafusar a base, né? E é aqui que a gente vai precisar da chave 3/8, porque aqui é uma porca do estilo polegada, né? Pronto, colocado o mastro no chão, a gente vai colocar a base triangular aqui em cima e veja que ela tem um giro livre, você pode colocar para qualquer lado, 360 graus, porque não tem painel solar, não tem um lado específico, né? Esse dente ou essa entrada na base triangular vai ser onde vai passar a antena depois. Aqui talvez seja uma indicação, se
se você estiver numa área rural, numa área que vai ter o sinal de celular um pouquinho pior, já saiba que seja um sinal reduzido, então talvez seja melhor você colocar esse lado virado para onde você acha que vai ter melhor sinal, né? Para o centro da cidade, ou talvez para uma torre de celular que você já esteja realmente observando, está no campo visual ou está no alinhamento, para que você fique com o melhor sinal possível. Claro que se você coloca a antena para trás do mastro, você pode ter um pouco de perda, não é o ideal, né? Para situações normais, centros urbanos, coisas assim, qualquer lado vai funcionar tranquilo, porque o ganho dessa antena é muito bom, ela é 5 dBi, né? Então, essa seria uma preocupação só para situações mais críticas, mais adversas, né? E colocado a base triangular em cima do tubo, a gente vai parafusar com os parafusos borboletas que já acompanham também. Então, está montado o triângulo. Agora a gente vai montar, né, vai fazer a demonstração de como montar os parafusos à base triangular. Então, primeiro, a gente coloca o parafuso de baixo para cima, com uma argoela embaixo, outra argoela em cima e a porca, certo? Nos três. Por enquanto, não aperte, só coloque ali só para fazer, ó, tá aqui a dica. A porca ainda não deve ser apertada, você só coloca no lugar, deixa ali numa forma marota, porque já vamos explicar como isso será útil. Depois que você coloca esses três parafusos ali fixados, você desce, coloca mais uma porquinha e uma argoela, certo? É a porca que a gente chama de porca de pré-nivelamento, tá? Em cima dessas porcas de pré-nivelamento virá o pluviômetro em si. E por cima do pluviômetro virá outra argoela, outra porca. E aí, nesse momento, por isso que quando a gente vai encaixar o pluviômetro, a gente vai precisar direcionar os parafusos, e por isso que eles ainda precisam estar levemente soltos. O que você faz agora? Colocou o pluviômetro no lugar, a gente vai abrir ele, né, nos próximos slides a gente vai demonstrar como abrir, mas aqui já veio com a imagem aberta. Mas basicamente, ó, esse parafusinho que eu estou passando o mouse e mais dois parafusinhos que estão atrás, não precisa retirar, é só afrouxar, dar 2, 3 voltas e tirar o funil para cima, que ele vai sair, vai escorregar para cima, né? Agora, observando o nível bolha, a gente vai regulando essas porcas de pré-nivelamento, nas três delas, né? Até que o nível de bolha esteja alinhado, centralizado. Então a gente vem apertando o conjunto. Normalmente se aperta primeiro o parafuso de baixo para deixar o parafuso bem firme e por último o parafuso de cima. Esse do meio aqui não vai precisar apertar porque ele já será intertravado automaticamente, né? Quando você terminar de apertar os parafusos, observe mais uma vez o nível de bolha, ver se ele não deslocou. Às vezes acontece de deslocar enquanto está apertando. Feito isso, a instalação mecânica do pluviômetro já está completa. A gente pode colocar a antena, como está ilustrado aqui, e a gente pode abrir o compartimento da eletrônica para adicionar a bateria e para terminar a montagem em si. Isso já estamos já na montagem eletrônica, né? Fique atento ao nivelamento do equipamento, né? Então, deixa eu voltar, desde a fase que você, voltando bastante, aqui, posicionou o gabarito, colocou as estacas, concretou, colocou o mastro em cima já das estacas concretadas, alinhou o triângulo e colocou o pluviômetro em toda essa etapa, é importante você já ficar cuidando do nivelamento. E aí é legal usar régua de nível para isso. É uma ferramenta que se encontra em materiais de construção, todo pedreiro conhece. Ou prumo também serve, né? A ideia é você já vir com o mastro basicamente alinhado para que não tenha muita dificuldade para depois fazer o nivelamento fino com os parafusos, né? Então vai cuidando do nivelamento o tempo todo. O nível de bolha vai ajudar muito nisso. E para completar o... Bom, aqui está, na verdade, detalhando o nivelamento. Remova o corpo do pluviômetro, como eu já comentei no slide anterior, soltando os três parafusos de cabeça cilíndrica com a mesma chave Allen número 3. Ajuste as porcas de nivelamento, remova a espuma, esse é um detalhe importante, eu já vou em alguns slides à frente comentar o quanto é importante remover essa espuma, por óbvio, né? E depois de estar tudo certo, tudo alinhado, poderá recolocar o corpo do pluviômetro, né? Depois de configurar, né? Montagem. Conexão da antena, só dando um detalhamento, ela é rosqueada, um conector N aqui por baixo, né?
Desinstalação. Pode ser interessante falar de desinstalação nesse momento, né? A gente acabou de instalar, mas a desinstalação ela vai nos ajudar a compreender como que é o processo contrário e vai ajudar a consolidar de como você tem que fazer a instalação, né? É um caminho ida e volta na mesma sequência, mas invertida. Então vamos lá. Se eu chego numa estação e ela já está instalada, como é que eu começo uma desinstalação? Primeiro de tudo, tiro o corpo do pluviômetro, soltando os 3 parafusos. Depois eu vou abrir a caixa do compartimento de eletrônica e eu vou desligar a PCD, né, com o jumper, tirando ele da posição on, colocando ele para off. E eu também removo as baterias, porque eu não quero transportar o pluviômetro com bateria lá dentro. Pode ser perigoso sacudir e acabar explodindo, né? Ficar batendo ali dentro. Então vai ter um compartimento dentro da embalagem específico para levar a bateria. Então a gente abriu o compartimento, desligou, tirou a bateria, pode fechar o compartimento novamente. Insira a esponja de transporte, né? Durante a instalação a gente retirou, agora a gente recoloca. Por quê? Porque a gente não pode deixar a báscula sacudindo no transporte, balançando, porque isso vai criar um estresse, provavelmente vai acabar descalibrando o instrumento. Ele não é feito para ficar sacudindo, não deve vibrar. Então a gente coloca uma esponja para proteger da vibração. A gente pode fechar o pluviômetro de novo, porque a parte interna dele já está pronta para transporte. A gente tira a antena, solta os parafusos da base triangular e solta a base triangular com os parafusos borboleta aqui. Solta o mastro da base de concreto, tirando aquelas 4 porcas, né? Feito isso, está pronto. É só botar na caixa, levar para onde você quer fazer a nova instalação. Então, assim, é bastante elementar, bastante fácil. A gente passou o processo de instalação e desinstalação aqui, né? E a gente vem para o próximo tópico, que é operação. Aqui em operação, então, a gente já vai estar entrando na fase final da instalação, que é a parte fina da configuração. E vamos lá. A gente vai precisar inicializar o Plugable IoT, é bastante simples. Vamos no passo a passo aqui. Insira o seu SIM card. Por enquanto a bateria ainda tem que estar desligada, certo? Para mexer com o SIM card a bateria tem que estar desligada. Depois, plugue a bateria. Feche a chave do on-off, que é o jumper. E por final, configure o dados de acesso à rede, que é o que a gente conhece por APN, e também configure como você deseja receber os dados. Como você faz isso? O mais fácil, o mais nativo, o mais natural é com o celular rodando o aplicativo, né? Esse aplicativo vai se conectar com a placa através de Bluetooth. Então, como que a gente entra nesse detalhamento? Para colocar o SIM card, está aqui o detalhezinho da foto. Você vai deslocar essa gaveta para baixo e trazer ela para frente como se fosse uma dobradiça, encaixa o SIM card e fecha de novo, até ouvir um clique. Para colocar a bateria, aqui já está na foto, já está inserido. Ela só encaixa de uma forma, então é até parcialmente impossível de ligar errado. Fechar a chave do on-off. Então, deixa eu voltar ao slide. Aqui o pininho está exposto, está no off. Quando eu fecho os 2 pininhos, está em on. Estou fechando o circuito, né? Então está on. No momento que eu coloco o on, a gente já vai ver alguma movimentação no LED do status, né? No próximo slide a gente vai comentar como que funciona esse LED. Logo depois, alguns segundos, alguns minutos depois, esse LED já vai se apagar e permanecerá apagado até uma próxima necessidade, né? O máximo de sleep, o máximo de economia de energia, né? Então, você pode ver o LED aceso por algum instante, depois ele se apagar, não se preocupe, não se assuste, isso é normal. Entrou em economia de energia. Os passo a passo aqui da operação de configuração de parâmetros. Então, feito até esse momento, o equipamento já está ligado, né? O LED de status permanecerá aceso até que o equipamento consiga se conectar a uma rede móvel. Então, o que significa? O LED aceso fixo, nesse caso, significa que ele está procurando rede, está tentando se conectar. Em alguns segundos, o LED deverá se apagar, né? Quando ele apagar é porque significa que ele registrou na rede, entrou na operadora. E a partir disso, o que se espera é que ele dê uma piscada rápida, significando que ele já está fazendo uma primeira transmissão. Se eu quiser comunicar com ele, eu devo apertar no botão SW2, que é o botão de modo, para que ele saia de sleep, para que ele ligue o Bluetooth.
A partir do Bluetooth estando ligado, eu abro o meu aplicativo, DB Connect, que está disponível no Google Play, é só buscar lá e instalar no seu Android. E ali já vai estar disponível a busca de equipamento via Bluetooth, né? Aparecendo, ele também é possível de ser conectado via USB, e aí via USB pode ser tanto por Windows, num programa, um software que a gente chama de Switch Device, mas também pode ser, se o seu celular não tiver Bluetooth, ou mesmo que tenha um Bluetooth de versão diferente, que não tenha o Low Energy, você pode trabalhar com OTG USB dentro do seu Android também. É só comprar um cabo OTG que é bastante fácil de se achar no mercado. Qualquer loja de eletrônicos aí mais avançada vai ter. Quando você encontrar o dispositivo na lista, seja via Bluetooth ou via cabo USB, você vai clicar para conectar nele, ele vai pedir uma senha. A senha padrão de fábrica é dual base, né? Se escreve dual base. Quando você pode tocar essa senha a hora que quiser, mas é importante lembrar, né? Senha padrão dual base. Após conectado, você verá todas as informações em tempo real e poderá configurar as configurações. Se você ficar 2 minutos sem nenhuma atividade, seja via USB, seja via Bluetooth, ele vai entrar automaticamente em modo sleep, para preservar a bateria. Se você quiser entrar em modo sleep antes desse tempo, você simplesmente aperta o botão SW2 e o botão de modo. Esse botão basicamente serve para entrar e para sair de modo sleep. Caso o dispositivo não esteja na lista ou desapareça um tempo depois, tenha em mente que ele pode ter entrado em preservação de energia. Então, clica o botão para ligar, para sair de modo de sleep, etc. Aqui o item 10 aqui já é uma solução de eventual problema. E aqui tem uma dica, né? Se você quiser comunicar via USB, você precisa reiniciar o equipamento. Reiniciar segurando o botão SW2, que ele vai entrar em modo USB. É o natural que ele esteja em modo Bluetooth, mas se você quiser modo USB, precisa escolher isso na inicialização. Então, o que você vai notar? Que quando energiza o equipamento, inicia ele segurando o botão SW2, ele vai dar uma piscada dupla no LED e depois começa a buscar rede. E do contrário, se a gente liga ele independente, sem segurar o botão, ele vai entrar em modo Bluetooth, então ele vai dar uma piscada para dizer que é modo 1 e depois ele vai buscar rede. Então é uma diferença sutil, mas é fácil de compreender na prática. Falando sobre o aplicativo, né? A primeira tela que ele abre está aqui. Lista de dispositivos, vai aparecer quantos dispositivos você tiver disponível. Se eu tiver só um, vai aparecer um. Se eu tiver dois, vão aparecer dois. E todos que estiverem disponíveis próximos dele na rede Bluetooth. Você vai escolher clicando em cima dele. E ele vai pedir para digitar a senha. Você vai lá, digita a senha, clica em autenticar. Autenticando, essa é a primeira tela, a tela de status. Nessa tela, ele ainda estava iniciando e ainda, perceba, não tinha tomado data e hora. Por óbvio, 1970 é uma data inválida, né? Você vai ver que o número do ICC/ID ainda não aparece, Start Time ainda não aparece, então aqui ele está energizando e está buscando rede ainda. Quando ele pegar rede, essa tela virá completa. Então veja só, a gente vai pegar a data e hora, local, né? Ou local não, depende da configuração que esteja. Nesse caso aqui, provavelmente era a configuração horário de Brasília, GMT-3. Mas a gente vai ver que ele vai ter um horário, considerando o fuso horário que tiver cadastrado para ele. Vai ter um IP, vai ter o número do ICC/ID, vai ter o start time, o horário em que ele energizou, que ele botou, que ele ligou pela última vez. Então aqui ele era dia 9 de maio, 16h39 e 29 segundos. 16h39 e 51 segundos, pouquíssimos segundos depois, foi quando tirei o print dessa tela aqui. Veja que ele ainda não tinha nem feito uma primeira transmissão. Né? Tinha recém-bootado e ainda não tinha feito uma primeira transmissão. Então tudo isso aqui já vai ajudar a diagnosticar de como funciona o aplicativo. Né? Aqui são as informações mais básicas de status. Na verdade, mais básicas e completas também, porque basicamente está tudo aqui. Número de série, número de patrimônio, depois eu explico o que é número de patrimônio, versão de firmware, versão de hardware, assinatura de programa, contador de boot, que vai dizer para nós quantas vezes essa placa já foi inicializada na sua vida útil. Né? Isso aqui vai nos ajudar a diagnosticar lá no futuro, quando o equipamento estiver em campo,
eventuais falhas, mau contato ou bateria fraca. Registro de número de registros já colocados na memória, a porcentagem aqui 0,13, ou seja, 0,13% de memória utilizada, né, já ocupada. Botãozinho para coletar dados se você quiser coletar dados. Na próxima tela aqui, note que o menu aqui embaixo mudou. Dados instantâneos, onde eu posso ver como é que está a medição de pulsos da porta 1, da porta 2, bateria, sinal, contador de boot, como eu tinha comentado. Se a medição SDI12 estiver habilitada, aparecerá na continuação aqui, então nesse caso não estava habilitada. Temos uma tela de console para eu dar comandos direto nele, né? Eu vou falar disso em outro momento mais à frente, mas telinha de console para isso. Tenho configurações do aplicativo, diversas aqui, né? A mais relevante é de tema, claro, escuro ou pegar automático do sistema. Quando eu clicar para desconectar, se eu quiser vir para a tela de desconexão, né? Será mais ou menos nesse formato. E a tela de configuração. Aqui tem uma lista um pouquinho maior, mas também não é tão mais complexa não, vejam só. Aqui exemplo aqui de como é a situação. Basicamente a gente configura configurações de transmissão, qual é o broker, se eu quero MQTT ou FTP, nome do dispositivo, geolocalização e por aí vai. A gente vai passar mais detalhado adiante. Então é basicamente uma tela de configuração só. E a gente já passa para a demonstração de como é o software para computador. Então, o Switch Device, ele tem uma lista aqui à esquerda de diversos outros equipamentos aqui, outros produtos do Base, né? E o ProDB está como um submenu aqui, como um do componente do menu. E quando eu clicar para conectar com ele, escolher o número da porta com que vai estar o campo para ser preenchido aqui, ele vai pedir para conectar e vai me pedir que eu digite a senha. A senha padrão, lembrando que é do Base. Quando conectar, eu venho para tela de status automaticamente, mas aqui os prints aqui estão seguindo uma ordem diferente, veio para a tela de configuração. Foi para dados instantâneos, voltou para configuração. Uma série de prints para demonstrar, né? Um pouquinho fora de ordem, mas tá tudo bem. Só para dar um demonstrativo. A gente não consegue nem ler detalhes aqui, mas é só para mostrar como é que funciona as telas de configuração, terminal. E a tela de status acabou ficando por último, mas está aqui. Basicamente os mesmos nomes que estão dispostos no aplicativo. As funções são exatamente as mesmas, né? Você pode configurar, você pode olhar o status, pode olhar dados instantâneos, comandos via terminal e por aí vai. Dentro da operação ainda, a gente tem a parte de coletar dados. Pelo aplicativo, está lá na telinha de status, um botão grande escrito coletar. E pelo software do Windows, também está na tela de status e está aqui. Como eu tenho mais área para escrever, eu escrevi coletar relatórios. Então ficou um pouquinho mais completo o nome, mas é a mesma função. Tá fácil acesso também, né? Atualização de firmware, quando for necessário. Quando sair uma versão nova, que não seja atualizada automaticamente pelo ar, porque essa também é uma capacidade do instrumento, mas se você quiser atualizar localmente, como é que vai ser? Você vai colocar esse jumper grande, que vai interligar os pinos G para TB, e você vai dar um reset no equipamento pela chave de reset, SW1. Então, com o jumper no local, inicia o equipamento e ele vai entrar em modo de update, modo de bootloader. Como é que você faz? Tem um pequeno aplicativo para isso que se chama PlugDB IoT Updater. Você vai escolher o número da porta com, vai clicar em abrir porta, né? E carregar o arquivo. Quando ele detectar o dispositivo pela porta USB, ele vai dizer aqui para nós: dispositivo encontrado e pronto para atualização. A gente vai clicar em gravar e ele vai começar a enviar. 1 minuto e meio, mais ou menos, 1 minuto e meio, ele vai terminar de enviar e vai dizer para nós aqui: reiniciando o dispositivo, atualizado com sucesso, pronto. Atualização concluída, bastante simples. Quando termina de atualizar, o equipamento automaticamente entrará em modo de formatação da memória. Então, ele vai ficar com um LED piscando de uma forma muito rápida, muito característica, e esse processo pode levar mais 1 minuto e pouquinho, 1 minuto e meio a 2, ali, dependendo da velocidade de execução. Mas, feito isso, a hora que ele terminar de piscar, estará pronto para uso novamente. E a gente entra no bloco de manutenção. No tópico de manutenção,
Você que já tem alguma experiência com pluviômetro, você certamente já vai compreender a ideia que a gente quer trazer aqui. Que a manutenção em si, ela depende muito do local, do ambiente que está instalado o pluviômetro, né? Você está próximo de talvez uma estrada de terra que levanta muita poeira, vai sujar com muita frequência. Ou talvez outros locais que tenham muito poluentes, talvez próximo de uma rodovia, talvez até asfalto, que levanta uma poeira preta, né? Fuligem de alguma indústria ou alguma coisa nesse sentido, ou até locais com muitas árvores. A gente já falou sobre a recomendação da distância de árvores, né? Mas mesmo assim, quando você tem muitas árvores, as folhas secam, elas caem com o vento, acaba caindo detritos no pluviômetro, e então isso vai determinar a frequência com que a gente precisa fazer a manutenção, as limpezas, né? A manutenção basicamente é limpeza, não tem nada mais que fazer isso a não ser a troca de bateria, mas aí a gente já falou que essa bateria pode durar até 5 anos, então a manutenção é realmente muito pequena. A questão central é a limpeza, né? E verificar se está tudo funcionando bem, se está nivelado, se está marcando correto, fazer os testes de campo, etc. Para fazer a manutenção, dica, né? Esqueci da dica. Periodicidade, conforme o ambiente. As ferramentas necessárias são muito elementares, são basicamente as mesmas da instalação. Um detalhe ou outro a mais que seria pano, esponja de limpeza, talvez um multímetro para medir a tensão na bateria, um alicate de bico. Ah, aqui tem um detalhezinho a mais que é a chave canhão sextavada 10 e a boca sextavada 7 oitavos. Se você precisar trocar o pigtail, se você precisar tirar o sifão para limpar, são essas ferramentas a mais. De resto, muito elementar mesmo. Para a limpeza do pluviômetro, né? Remova o corpo, como a gente já mostrou antes. Retire folhas, insetos, todo tipo de sujeira que tiver em cima do funil. Remova a tela de proteção do funil puxando para cima, a tela sai muito fácil. Pode retirar a tampa do sifão girando, desroscando. Você pode limpar o duto central do sifão com uma chavezinha L. A própria chave Allen, que a gente abriu para o pluviômetro, serve para isso. É possível fazer a limpeza com pincel também, pincel, água, não tem muita restrição de água, por óbvio, é um pluviômetro, né? Limpe o lado de baixo do sifão, por onde a água escoa, e se você achar necessário, se a sujeira estiver muito intensa, a gente pode desmontar o sifão, vamos mostrar nas fotos seguintes ali. Uma escova, um pincel, limpe o entorno do sifão. A gente tem sempre que conferir se o sifão está bem encaixado, ele não pode ter vazamentos por fora pela rosca, né? Só por dentro do sifão, senão a gente altera a dinâmica do pluviômetro. E aqui está uma sequência então de fotos ilustrando isso, né? Eu posso puxar o filtro de torre para cima, ele vai sair bastante fácil. Posso girar a tampa do sifão para ela ser retirada. Com a chave L, eu passo por dentro do duto para limpar eventualmente semente, areia, detrito de pássaro que às vezes acontece para limpar o duto. Também posso limpar toda a área com um pincelzinho pequeno. Por baixo do sifão eu limpo com a mesma chave Allen também, ou pode ser uma chave de fenda, para tirar uma sujeira que seja um pouco maior, né? E se eu precisar, um dia o sifão sujou de uma maneira intensa, depois de um longo período sem manutenção, a gente pode retirar o sifão. Então aqui está descrevendo como fazer isso e nas fotos está mostrando a prática. Então vamos lá, primeiro eu vou tirar a porca que está aqui por baixo, o sifão vai sair por cima, né? Eu tiro a porca embaixo, o sifão sai por cima, como está nessas duas imagens. E quando eu recolocar, eu recoloco ele por cima, volto a porca por baixo, né? Parece fácil, né? Realmente, nada muito complexo. E aí eu coloco a tampa do sifão aqui de novo e coloco o filtro de torre. Então, facinho. Qual é a importância disso, né? Cuide para colocar ele bem alinhado e com um aperto suficiente para que não vaze água por fora, né? Senão a gente vai ter uma medição levemente alterada. O que acontece quando a gente não dá manutenção, quando a gente não lava o sifão, quando a gente não lava o pluviômetro? Olha aí, 3 exemplos. Aqui a gente percebe que tem uma vegetação no entorno, limo, pequenas sementes, as coisas vão acontecendo. E aí uma hora vai ter tanta sujeira que vai entupir e vai virar uma poça d'água que não mede mais chuva. Aqui era falta de chuva, né?
Um local tão seco que o pássaro achou que poderia ser um bom local para fazer um ninho. E aqui já um outro caso que é intermediário, mas também denota que quando acumulou limo na báscula, por óbvio ela já não era limpa há muitos meses, provavelmente muitos anos. Então isso também não é legal, porque altera a dinâmica de massa das básculas e vai descalibrar, por óbvio, né? Então aquilo que era para ser 0,2 milímetros de chuva já não é mais. Pode ser alguma coisa que a gente não conhece, 0,18, 0,22, 0,23. Então a medida fica comprometida. É uma pena, né? Então a manutenção adequada é importante de ser feita. Dentro de manutenção, a gente traz aqui algumas possibilidades de pergunta e resposta, erro e solução, para algumas situações que de repente apareçam no dia a dia, né? Sensor sem resposta. Então, verifique se a ligação entre o sensor e o dispositivo de leitura está boa. Então, aqui, por exemplo, o hit switch, a fiação do hit switch, né? Se o pluviômetro, se o pluvo de BOT está ligado e não está registrando, provavelmente é alguma coisa relacionada nessa área. É basicamente a mesma situação aqui da hipótese número 2. Sensor ligado, mas sem leitura. Verifique o hit switch, troque para o outro hit switch, né? Os pluviômetros têm duplo hit switch, então você pode tirar do 1 e colocar no 2 para aumentar a vida útil do equipamento. Você pode ter a báscula travada, então simplesmente veja se não tem sujeira, às vezes ninho de formiga, ninho de insetos em geral. Entupimento, pela própria falta de limpeza que a gente mostrou no slide anterior. Leituras fora do comum. Leituras fora do comum, o que a gente precisa ver? Provavelmente o equipamento está fora de nível ou está sujo, alguma coisa nesse sentido. Né? Normalmente é o que acontece, mas óbvio que também pode estar descalibrado, né? Ele pode ter sofrido avaria no transporte, ou também a gente pode estar com a configuração errada da resolução, eventualmente trocou por engano lá no aplicativo, né? Aqui já entrando já na parte eletrônica, se o LED indicador de conexão continuar aceso por muito tempo, por mais de 2 minutos, é muito provável que ele não vai conseguir se conectar na internet. Então, pode ser que não tem sinal de internet, não tem sinal da operadora naquele local, ou talvez o SIM card não está habilitado, ou até está mal encaixado, pode estar com mau contato. Talvez os dados da APN não estejam corretos para o chip que você está tentando usar, o SIM card que está tentando usar. Talvez a antena esteja mal conectada ou com oxidação. Eventualmente você simplesmente não tem cobertura e aí não tem o que fazer. Mas então algumas hipóteses para você tentar corrigir esse erro, né? Um outro erro, o equipamento não assume automaticamente os dados de data e hora. Você perceba que no funcionamento normal ele se conectará à internet e vai pegar pela internet os dados de data e hora. A gente não configura a data e hora no equipamento, ele vai pegar automático. Só que se ele não pegar, é muito provável que a gente não está conseguindo navegar. Assim como o item 6 aqui, o item 7 é muito parecido. Se ele não está conseguindo navegar, provavelmente ele não está conseguindo se conectar na internet. Então, podem ser os mesmos diagnósticos, as mesmas causas, causa barra solução, né? Mas também pode ser o seguinte, de repente ele está pegando o horário, mas você acha que o horário não está correto, está algumas horas para frente, algumas horas para trás, e talvez isso esteja relacionado com a configuração do fuso horário, que é um dos parâmetros de configuração, né? Lembrando que no Brasil a gente usa o horário GMT-3, que é o horário oficial de Brasília, né? Mas ele pode estar configurado em outro fuso horário e você precisa ajustar isso. E o último item que foi levantado aqui, como uma hipótese de erro-solução, o equipamento liga, assume corretamente os dados de data e hora, mas não transmite. Então, provavelmente nessa hipótese, você não está com a configuração correta do seu servidor, seja MQTT, FTP, HTTP, né? Você tem que verificar o URL, usuário, senha, esse tipo de coisas, porque muito provavelmente ele não está conseguindo transmitir por falta dessas configurações corretas, ou talvez o seu servidor esteja fora do ar, né? Fique atento que isso também é uma possibilidade. Testes elétricos, bastante elementar de serem feitos, porque o equipamento é muito simples de verdade, né? Então a gente tem, para fora da caixa do compartimento da eletrônica, a gente tem a báscula, então a saída de contador de pulso, né, onde vai ligar lá no hit switch, são 2 fios, né? Então a gente pode medir a continuidade desse parzinho de fios. A gente tem o cabo da antena que vai lá para fora,
E também é possível verificar se tem curto-circuito ou se tem mau contato no cabeamento da antena usando o medidor de continuidade de um multímetro. Então, esse é o esquema elétrico, vejam como é realmente muito simples. Dentro do gabinete aqui, do compartimento, a gente tem um borne de 8 posições, onde o normal é ligar o pluviômetro entre o 6 e 7, que é GND e TIP 1, pulso 1, né? E o pulso 1 lá no heat switch do pluviômetro, ele está nos bornes 1 e 2, TIP 1 e GND. Como eu tinha comentado, ele tem dois heat switches independentes. Então a gente tem entre RID 1, pino 1 e 2 e RID 2, pino 3 e 4. Testes operacionais. Testes operacionais, eles são feitos com o próprio aplicativo, com o próprio diagnóstico que se vê em tempo real ali. Então, por exemplo, se eu quero ver se ela está transmitindo dados, eu vou olhar os dados de última transmissão. Na nossa imagem, ele tinha a mesma imagem aproveitada lá do slide anterior, ele não tinha transmitido ainda, mas quando ele transmitir, vai aparecer aqui, data e hora da última vez que ele transmitiu. Então, é uma forma da gente saber localmente se o equipamento conseguiu se conectar ao servidor. Tá? Então, dá para validar por aqui mesmo. Já tem esse feedback em tempo real lá no local. A gente também pode ver se o sensor de chuva, a báscula em si, está funcionando, fazendo o movimento da báscula manualmente e aí observando se essa contagem aqui vai ser incrementada, né? Tem que ser incrementada, né? Normalmente é no P1 que a gente liga. Então aqui seriam dois testes operacionais bastante simples, elementares, mas super fáceis de serem feitos. A gente pode trabalhar com diagnóstico remoto, quando a estação já está transmitindo e a gente vai analisar possíveis falhas ou analisar desempenho. Nesse caso, eu filtrei uma determinada estação que estava funcionando online aqui e a gente percebe que tem linhas de transmissão em formatos distintos aqui, linha de Manute e de Pluvio. Manute, basicamente, dados de diagnóstico, para a gente saber como está a saúde do equipamento. E Pluvio, para a gente enviar de fato medidas de quantidade de chuva, né? São duas linhas distintas. Então eu vou detalhar, é importante a gente falar agora, sobre a linha de Manute, já que estamos falando de manutenção, né? Então a linha de Manute tem mais ou menos essa sequência, tá? Essa sequência poderá ser alterada de acordo com a versão que você receber. Alguns clientes gostam de uma especificação mais de um jeito, mais de outro. Então aqui em linhas gerais são esses dados que a gente tem. Nome do dispositivo, as coordenadas que podem ser obtidas automaticamente se você tem o opcional do GPS, ou pode ser digitada se você prefere desse jeito, se o seu equipamento é sem esse opcional, né? Nome da tabela, que se chama Manute, data da transmissão que ele fez agora, que está por último, né? E a anterior, qual foi... Aqui a gente vê que é uma tabela que transmite de hora em hora, então está fácil de identificar, né? As últimas duas deram ok. Tensão na bateria, 3,66 volts. Essa é uma bateria que está cheia, né? Nominal dela é 3,6, então essa aqui está mais do que cheia até. Nível de sinal, em dBm, você pode observar que áreas rurais vão ter um sinal um pouquinho mais fraco, a área urbana provavelmente um valor mais intenso aqui. Contador de boot, como a gente já mostrou que ele existe, reinícios, né? Configuração de timer fixo, configuração de timer com chuva. Então a gente está... Timer fixo é o próprio timer de manutenção. Então a gente viu hora em hora, 60 minutos aqui. Então, ótimo, né? Tá como se espera. Quando ela chover, ela vai assumir um timer mais curto, que a gente chama aqui timer com chuva, que nesse caso é de 10 em 10 minutos. Dentro da linha de Manute a gente transmite também o ICC-ID, que é o número do SIM card, né? O e-mail, que é o número de identificação do equipamento em si, como se fosse um chassi, o número de chassi de um carro, e aqui é o número de chassi do modem, né? Do equipamento. É o nome da operadora, que vai ser assumido automaticamente quando ele se conectar na rede, é obtido automático pela própria torre de celular. Qual tecnologia que ele se conectou, que a rede entregou para ele, né? A gente deixa ou fechado para NB-IoT, ou fechado para KTM, ou deixa automático para que a torre escolha. Nesse caso, escolheu o NB-IoT. O horário do start time, que é o horário em que o equipamento bootou pela última vez. Então, nesse exemplo, esse equipamento ele bootou no dia 8 de maio e a gente estava olhando a transmissão no dia 14 de maio. Né? Interessante. Número de série, que é fixo do equipamento, e o número de patrimônio, que é uma informação que você pode digitar lá em configurações.
que é como se fosse um número de série específico da sua instituição, um número de patrimônio, né? Você pode adicionar isso no aplicativo, salvar no equipamento e ele vai transmitir automaticamente, vai ajudar muito no rastreio de equipamentos aí no futuro, até para rastrear, buscar, procurar, ter histórico, né? E no final um checksum para validar o conteúdo da linha. Diagnósticos avançados, né? Sobre os comandos. A interação que a gente tem entre datalogger e software, seja aplicativo Android ou Windows, é baseado no comando de texto. Então, existem alguns comandos que a gente pode digitar direto lá. Por exemplo, ps igual status e pergunta, ele vai responder para mim qual é o status. O ps igual config e pergunta, ele vai responder para mim toda a lista de configuração. Se eu quiser trocar algum parâmetro, eu vou colocar o nome da função igual e termino com exclamação. Isso significa que eu estou salvando um parâmetro novo. Eu não acho que não é o momento aqui nesse treinamento de falar de todos os comandos, isso aqui já é uma coisa mais avançada que dificilmente será necessária. Porém, a lista de comandos completa está no manual de instruções, joia? E a dica, né? Muito em breve a gente está numa fase muito final aqui de lançar uma nova firmware que vai ter a capacidade de receber esses comandos remotamente. Atualmente a gente só tem local, via cabo ou via Bluetooth, mas ela vai ser disponível remotamente. Então, aí sim isso será um pouco mais útil, mais aplicável, né? Mas fique atento que em breve teremos esse lançamento. No tópico de manutenção, a gente ainda tem a inspeção de campo para saber como está a calibração do pluviômetro. Então, a gente tem o que a gente chama de dispositivo de verificação de pluviômetros, DVP. É basicamente uma garrafa de volume calibrado, conhecido e calibrado, e que tem bicos de descarga conhecidos, com intensidades conhecidas, né? Então, para a gente usar, a gente vai escolher o nosso bico, você vai receber provavelmente 3 ou 4 bicos de intensidade diferente. Normalmente é 10, perdão, o normal é 50, 100 e 200 milímetros por hora. Alguns clientes pedem com 10 milímetros, a gente fabrica. Agora, é um teste extremamente demorado. Vai levar, salvo engano, vai levar quase 2 horas para descarregar essa garrafa nessa velocidade. Então, na prática, é quase inviável. Mas um bico de 100 milímetros por hora, por exemplo, leva em torno de 8 minutos para esvaziar a garrafa. Então, já está dentro do aceitável, né? Então, a gente vai escolher o nosso bico, botar na ponta da garrafa, apertar com a própria ferramenta, ela já é uma chave de aperto. A gente vai encher a nossa garrafa com água, né? Claro, a tampa, o bico foi retirado, a gente encheu com água. O próprio bico passa aqui sobre a ponta da abertura para eliminar essa bolha, essa inclinação que a água forma naturalmente, mas a gente não quer isso, a gente quer que ele fique o mais plano possível para que o volume fique exatamente dentro do conhecido, né? Então a gente vai tirar, vai fechar a garrafa, vai rosquear o bico e vai posicionar ela sobre o pluviômetro. Tudo isso a gente estava com o registro fechado, né? Então a garrafa está aqui, está cheia d'água, está dentro do pluviômetro e está posicionado pronto para começar. E quando a gente quiser começar, a gente primeiro tem que ter o datalogger zerado, né? Ou saber qual é a contagem atual para depois saber qual foi o incremento de contagem. Quando eu estiver pronto para fazer isso, abro o registro, a água vai começar a descer. E ela vai descer até que termine de descer, vai dar uma quantidade X de basculadas. A gente tem uma quantidade teórica e a gente vai ver o quanto de fato aconteceu. Frente a isso, a gente vai saber se ele está calibrado, está dentro da especificação ou está fora da especificação, né? Pela teoria, tem todo o detalhamento aqui de chegar nesse valor, mas a gente não precisa passar nesse detalhamento de uma forma tão intensa agora. Ele está todo disponível no manual e vai estar aqui se você quiser dar um pause para ler o vídeo. No final das contas, eu quero mostrar o seguinte, que cada movimento de báscula, teoricamente, ocupa o volume de 6,28 mililitros. E o nosso DVP tem 653 mililitros. Quando eu divido um pelo outro, eu tenho que aproximadamente 104 basculadas é o que se espera quando descer a água daquela garrafa completa. Tá? Então, sabendo que existe uma incerteza no pluviômetro, que pode ser de 2% para chuvas mais lentas, pode ser de 3% para chuvas mais intensas.
mas também pode ser de acordo com o que o cliente peça. Nesse exemplo aqui do cálculo, o cliente pediu pluviômetro com 5%. Então, 5%, mais ou menos 5% de 104, vai dar para nós entre 99 e 109 basculadas. Então, isso significaria, né, se fosse exato 104, resolução de 0,2 milímetros, 20,8 milímetros de chuva. Porém, considerando 5% a menos, até 5% a menos, 19,8. Até 5% a mais, 21,8. Então, qualquer coisa que se essa medição caia dentro desses limites, está dentro da especificação de 5%. Então, é assim que se usa o DVP. Ela tem uma maletinha de transporte, né? Tá aqui as dimensões sobre ele aqui. É um dispositivo muito interessante. E também tem um manual específico sobre o DVP. Então, se você precisar de informações avançadas, está lá o manualzinho sobre isso, tá ok? E chegando já ao final desse vídeo, dessa videoaula, a gente fala sobre partes, lista de componentes, né, que eventualmente sejam necessárias para reposição futura. Se algum dia você tiver um incidente, se alguma parte quebrar, for deteriorada, às vezes vandalismo, né? Vamos lá. Alguns componentes são exclusivos, fabricação nossa, por óbvio. Então, a placa de processamento, a caixa de acondicionamento já furada, né? Ele é um projeto específico nosso, né? O heat switch, que também é fabricação 100% nossa, inclusive é injetado, né? Aqui na nossa própria fábrica. E a báscula também é injetada por nós, tem todo o acabamento do eixo, contrapeso, então são itens exclusivos. Você não vai conseguir encontrar isso no mercado de outros fabricantes. Agora, alguns itens são possíveis de serem encontrados no mercado. Por exemplo, pigtail de RF, tanto o interno, perdão, o externo, ele é exclusivo ou pode ser encomendado. Você pode mandar fabricar sob encomenda, porque não é um item muito difícil de pedir para alguém cortar um cabo e soldar os conectores. Então, você não vai achar pronto no mercado, não tem como sair encomendando. Não tem como vai passar na prateleira e pegar. Você pode encomendar para alguém fabricar, por exemplo. Então, ou ele é exclusivo ou ele é semi-exclusivo nosso. E o pigtail interno, ele já é um produto que se compra pronto de loja, né? Sites como o Mercado Livre você vai encontrar isso fácil. Pigtail UFL para SMA. A antena também, ela é pronta de mercado. Você vai encontrar em lojas, de material eletroeletrônico. Assim como o prensa-cabo, qualquer loja de material de construção ou de eletrônica vai ter. E a bateria também já é um item um pouquinho mais específico. Ela não é fabricação nossa, nós compramos do fabricante EMB e no Brasil representado pela Alphatec. Então, se você quiser comprar bateria, com certeza poderá comprar de nós, né? Teremos esse item de sobressalente para fornecer, mas se precisar comprar direto lá na fonte, de acordo com a sua instituição, de repente tem licitação, coisas assim para fazer, tá aí a informação para quem precisar reposição de bateria. Lembrando que isso vai, né, a gente acredita que de acordo com o uso que você vai fazer, isso vai levar mais do que 5 anos para acontecer. Então é muito tempo de autonomia. Sobressalentes críticos. Todos os componentes são fabricados com alta qualidade, com materiais de alta duração. Então, não identificamos componentes críticos, a não ser a própria bateria, né? Depois de 5 anos, em algum momento... Opa! Depois de 5 anos, em algum momento... Eita, voltando mais uma vez. No momento você vai precisar trocar a bateria. Então, esse seria talvez o único crítico. Você tem que se preocupar com isso para ter o funcionamento contínuo, né? Certo? Fora isso, nada demais. E é isso. Chegamos ao final aqui da videoaula do VB IoT. Eu espero que todos tenham conseguido compreender. A gente vai passar para uma parte prática. Mas dá para perceber que só pela parte teórica já dá para perceber que é um equipamento simples, né? Fácil de usar, compacto, né? Como diz aqui o slogan, né? Prático, compacto, econômico e conectável. Esse é o Plus VB IoT. Muito obrigado mais uma vez aqui por participarem, por acompanhar aqui a nossa videoaula e até uma próxima. Nos encontramos por aí. Tchau, tchau.